Paz, nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amém. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler inicialmente os versículos 1 a 9. Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 9. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60, outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Oremos, irmãos. Pai amado, Santo Deus, nós chegamos na Tua presença, ó Pai, agradecidos por esses momentos ao qual o Senhor nos permite, ó Pai, estudar a Tua palavra, Deus. Pedimos, ó Pai, ao Seu Santo Espírito que habita em nós, que Ele possa, Senhor, nos orientar, Senhor Deus, para nós extrairmos daqui tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, ó Pai. Também que o Seu Santo Espírito me conduza nesse estudo, ó Pai, para que eu possa levar somente a palavra, Senhor Deus. Que esse culto seja para a honra e a glória do nosso Senhor. Em nome de Jesus que oramos, ó Pai. Amém. Amém. Amados irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, ela relata Jesus às margens do Mar da Galileia, já no seu segundo ano de ministério. Obrigado. E ele se encontra rodeado por uma grande multidão. E essa multidão o espreitava junto do mar, né? Então, de sorte que para ele não ser prensado, ele entrou em um barquinho, e se afastou da margem do mar. E a multidão ficou na margem para ouvi-lo pregar. Nos versículos iniciais do evangelista Marcos, ele relata que Jesus, ao entrar no barco, ele sentou para pregar. Mas essa ação de Jesus sentar para ensinar ao povo também não era estranha àquela multidão que ele chegava, porque os rabinos que por ali passavam também tinham o costume de sentar para ensinar o povo. Então, para eles também não era estranha essa atitude. Uma das características também que auxiliou na pregação de Jesus aqui nesse momento é que onde ele se localizava, no Mar da Galileia, ele é rodeado por colinas. E essas colinas, junto do mar, formaram um anfiteatro natural, do qual permitia que Jesus fizesse a sua pregação e a palavra de Jesus fosse levada à multidão e eles poderiam ouvir claramente. Então, foi uma das coisas que nós podemos perceber já no início da pregação, né? Que no primeiro versículo fala que Jesus entrou no barco, afastou-se da multidão e a multidão ficou em terra. Então, o motivo por que a multidão ouviu tudo que Jesus falou. Amém? Mas, irmãos, no versículo 2 da leitura que fizemos, nós podemos observar que há uma mudança no estilo de pregação de Jesus. Jesus passa a utilizar, a partir do versículo 2 aqui, pelo relato do evangelista Marcos, um novo estilo de pregação. Começa a usar
parábolas. Isso se deve, irmãos, muito que a multidão que ali espreitava Jesus era composta de pessoas que estavam atrás de Jesus somente pelos seus milagres e curas, e havia também entre eles pessoas que estavam à espreita, buscando algo que pudesse incriminar Jesus Cristo, que fosse dos seus ensinamentos. Mas também havia pessoas que estavam querendo os seus ensinamentos. Por isso, Jesus escolheu esse modo de ensinamento. Irmãos, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele tinha uma habilidade imensa para evangelizar. E nessa primeira parábola que Jesus escolheu para evangelizar o povo às margens do Mar da Galileia, ele escolheu uma parábola simples e verdadeiramente boa, porque todos os que estavam à espreita do mar poderiam entender rapidamente o que Jesus estava falando, né? Aliás, como essas pessoas que ali estavam eram pessoas que viviam no meio agrícola, eram todas pessoas que viviam no meio agrícola, eles poderiam facilmente ver às margens do Mar da Galileia tudo aquilo que Jesus havia comentado em sua parábola. Ou seja, eles poderiam ver as lavouras que ali estavam e a maneira como elas eram. Então, nessa época em que Jesus estava pregando seu evangelho, as lavouras de Israel eram longas e estreitas. Eram de longas faixas e estreitas, cercadas por trilhas, né? Não por muros e nem por cercas, eram por trilhas mesmo, que facilitavam no momento da colheita e também facilitavam para que eles pudessem cuidar das lavouras, né? Por isso, quando Jesus fala na sua pregação que o semeador saiu a semear, ele se referia ao homem que saía para semear essas longas faixas de terra estreitas. E desta forma, o semeador, ele buscava semear toda aquela extensão para que não ficasse nenhuma margem daquela extensão de terra sem que fosse semeada, né? E ele usava uma ferramenta chamada arco de dispersão. Era uma ferramenta que auxiliava ele. Ele usava uma bolsa com as sementes ao lado dele, e esse arco ajudava com que ele pudesse espalhar todas essas sementes em toda essa extensão de terra. Então, isso também ajudava que uma só pessoa pudesse cobrir uma grande quantidade de campo, né? Então, uma grande extensão de lavoura ele poderia plantar no mesmo dia, utilizando essa ferramenta. Então, irmãos, Jesus, ao falar nessa parábola, utilizando esses métodos e mostrando para essas pessoas que o semeador saía a semear, ele mostrava para essas pessoas que, desta forma, o semeador, tentando aproveitar toda a extensão do campo, permitia que algumas sementes, ao ser lançadas, pudessem cair fora dos perímetros dessa lavoura, né? E também, irmãos, permitia que, mesmo ele semeando na lavoura, pudesse cair em alguns locais onde o terreno não estava propriamente pronto para receber as sementes, não estava na qualidade ideal, né? E que então somente aquelas sementes onde caíam na terra boa e fértil é que iriam germinar e que iriam dar os lucros a quem plantou essa lavoura, né? Então tudo isso que Jesus passou para essas pessoas, para essa multidão, não era de difícil entendimento para eles, porque a maioria deles já havia plantado trigo e sabia dessas dificuldades e sabia do que Jesus estava falando. Então, nada seria complicado para eles entenderem, irmãos. Amém? Então, irmãos, o que Jesus queria passar para essas pessoas, resumindo, seria que a parábola de Jesus tinha dois propósitos, né? Um, que era de ocultar as verdades espirituais de Cristo na sua pregação, aquelas pessoas que se achavam perfeitas
e que estavam satisfeitos consigo mesmo, né? E que acreditavam que não tinham nada que pudessem aprender de Cristo, e a outra utilizava de métodos conhecidos das pessoas que tinham um coração puro e um ouvido atento para ouvir aquilo que Jesus estava falando. Então ele tinha duplo entendimento, irmãos, da palavra de Deus. E como nós podemos observar, Jesus fez isso porque isso também é uma vontade de Deus. Nós podemos observar em outros livros como isso Jesus agradece a Deus por esse motivo. Podemos ver lá em Mateus 11, versículos 25 e 26. Mateus 11, 25 e 26. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém. Vejamos, irmãos, que era uma vontade do Pai, nosso Senhor Deus, que fosse ocultado dos sábios as verdades espirituais que Jesus estava pregando. Então, mas que fosse revelado aos pequeninos, aqueles que tinham um coração puro e ouvidos atentos para ouvir o que Jesus tinha para falar, irmãos. E, irmãos, trazendo para a nossa realidade, nós percebemos que ainda hoje as parábolas de Jesus ainda possuem esse duplo sentido, né? Sendo que muitas pessoas leem ela e não observam um objetivo claro nelas. Isso se deve, irmãos, porque da mesma forma como as pessoas naquela época tinham de ter um coração puro e dedicado para ouvir as parábolas de Jesus, hoje, para se estudar as parábolas de Jesus, nós também temos que ter muita fé, uma diligência para ouvir a palavra de Deus, e devemos ter cuidado minucioso de detalhar cada palavra, irmãos. Isso cuidadosamente. Também devemos ter ouvidos atentos e estarmos com o coração contrito em ouvir as parábolas de Jesus, para que haja entendimento em nossos corações. Amém? As parábolas de Jesus, irmãos, não são simples histórias, como muitos acreditam que sejam histórias que facilitavam o entendimento das pessoas. Na verdade, as parábolas de Jesus, elas fazem uma analogia sobre a realidade comum de algum lugar com uma realidade e uma verdade espiritual profunda aplicada por Cristo. Então, Jesus tinha uma habilidade muito grande em utilizar a realidade local para inserir um conhecimento da verdade espiritual profunda de Deus. E, geralmente, essas parábolas de Jesus não eram de fácil entendimento. A maioria delas precisava de explicação. Então, nós podemos perceber que, quando Jesus levava as suas parábolas, apesar de usar elementos que ali estavam, eram parábolas que precisavam da explicação de Jesus Cristo. A exemplo disso, irmãos, na leitura que nós fizemos, no capítulo 4, nós vemos que a partir do verso 10 até o 20, Jesus, ele procura explicar a parábola às pessoas que ali estavam próximo dele e que lhe perguntaram, né? Então, vejamos, irmãos, a partir do versículo 10, quando Jesus é indagado por seus discípulos a respeito da parábola. Capítulo 4, diz assim: E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Ou seja, os seus discípulos e as pessoas mais próximas perguntaram a Jesus sobre
o que era aquela parábola e por que Jesus pregava por parábolas, né? E Jesus, atendendo ao pedido deles, nos versículos posteriores, de 11 a 13, ele busca explicar o motivo pelo qual ele utilizou esse novo estilo de pregação, né? E diz assim: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Vejam que aqui Jesus revelou a eles o real motivo por que ele pregava por parábolas, para que muitos daqueles que estavam com o coração endurecido não vissem e não ouvissem da parábola de Deus. Então, ali Jesus estava ocultando para aquelas pessoas que estavam com o coração ainda endurecido e que buscavam algo que pudesse incriminar a Cristo, né? Então, é uma maneira como Cristo achou também uma forma de explicar às pessoas que estavam atentas e com os ouvidos prontos para ouvir o que Cristo tinha a falar, mas também para ocultar para aquelas que buscavam de malícia e até mesmo de buscar algo que pudesse incriminá-la. Amém? Nos versículos seguintes, no 14, Jesus inicia a explicação sobre a parábola. Ele começa dizendo: o que semeia, semeia a palavra. Ou seja, irmãos, o semeador é quem prega o evangelho, é quem leva a palavra às pessoas. Ou seja, o semeador é quem leva a palavra de Deus a toda a multidão. Ao Jesus exemplificar que o semeador levava em todos os cantos da lavoura, ele já estava apontando para a grande comissão, onde ele mostra aos seus discípulos que ide e pregar o evangelho em todos os cantos. Então, é da maneira como na lavoura, não deixar um canto sem semear a palavra de Deus. Então, o semeador é aquele que leva a palavra de Deus. Então, fica para nós aqui que devemos sempre levar a palavra de Deus em todos os lugares e pregar a sã doutrina pela Bíblia. Nos versículos seguintes, versículo 15, Jesus inicia a explicação e já relata identificando um tipo de solo. Ou seja, no versículo 15 ele já identifica um tipo de solo que foi semeado. Vejamos, versículo 15. E os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada de seus corações. Amém? Aqui, o solo identificado é o solo junto ao caminho. Seria aqueles caminhos onde separavam uma lavoura da outra. Então, são aquelas sementes que são lançadas naquele caminho que ficava fácil de os pássaros alcançarem. Exemplificando, irmãos, aqui, são aquelas pessoas que têm o coração endurecido, a qual ela recebe a palavra, muitas vezes, quando estão dirigindo com a palavra de Deus para ela até respeita a pessoa que está falando, mas no momento que vira as costas, ela já esquece, e facilmente Satanás vem e retira dela todas as palavras semeadas. São esses corações endurecidos que Jesus Cristo aqui relata, que seria como aquela terra endurecida, aquela trilha por onde os agricultores passavam. Aqui também nesse versículo 15, irmãos, nós temos um ensinamento de Jesus que ele faz analogia dos tipos de solo com tipos de corações humanos. Então são tipos de personalidades humanas, os solos ao qual Jesus se referia. Então, cada vez nós falamos aqui em tipo de solo, é um tipo de coração a qual Jesus está se referindo. Então, irmãos, nos versículos 16 e 17, Jesus continua a sua explicação falando sobre as sementes que foram lançadas em pedregais.
sobre as pedras. Mas esse solo não era um solo cheio de pedras, porque se fosse somente pedras, o semeador poderia identificar. Então, esse solo seria onde é lavrado, e por baixo existe uma camada de pedra, mas por cima o solo estava fino, um solo fino de terra, e ele lançou as sementes sobre ela. E a palavra de Deus diz assim, ó: da mesma forma que recebe as sementes sobre os pedregais, os quais, ouvindo da palavra, logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporários, depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou seja, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, escutam, mas devido ao seu pequeno conhecimento, à medida que vem a tribulação, ou vem até mesmo as perseguições por causa da palavra, eles não têm sustento suficiente e preferem abandonar esse caminho do que tentar sustentar a sua fé perante todas essas perseguições e tribulações. Então, é o solo sobre as pedras que Jesus fala aqui. São esses tipos de corações que são rasos, conhecimento raso sobre a palavra de Deus. Por isso que cada vez que iniciamos um estudo, nós devemos nos aprofundar cada vez mais e buscar cada vez mais o conhecimento da palavra de Deus, para que não sejamos pegos de surpresa. Amém? Nos versículos 18 e 19 da explicação de Jesus às parábolas, ele fala aos seus discípulos sobre a semente lançada sobre a terra arada, sobre espinhos. Ou seja, ele fala sobre aquele terreno que foi preparado onde havia espinhos. Vamos ver o que fala a palavra do Senhor. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entram e sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmãos, aqui Jesus está se referindo àquelas pessoas que ouvem a palavra, se dedicam por um tempo, mas devido às pressões dos prazeres do mundo, das riquezas, dos seus bens, às vezes de muitos amigos, até mesmo alguns familiares, eles acabam sucumbindo a esses prazeres da terra, esses prazeres aqui do mundo, né? Que acabam, na verdade, brotando novamente do seu coração. Então, são coisas que ainda estavam ali no seu coração e que acabam germinando e sufocando a palavra que foi semeada em seu coração. Ou seja, é como diz a palavra de Deus, acaba voltando ao vômito. Ou seja, uma coisa que ele já estava vencendo pelos prazeres da terra, ele acabou deixando sucumbir. E esses prazeres acabaram brotando em seu coração e vindo a sufocar a palavra que foi semeada até ele. Amém? E no versículo 20, irmãos, Jesus explica aos seus discípulos sobre as sementes que foram semeadas em uma terra boa. Leamos o versículo 20. A estes que foram semeados em boa terra, são todos os que ouvem a palavra e a recebem, e dão frutos, um 30, outro 60 e outro 100. Amém? Aqui Jesus fala que a semente que cai em uma boa terra, ela frutifica e dá bons frutos. E exemplifica aqui 30, uns 60, outros 100. Para aquele povo que ali estava, que trabalhava com agricultura, eles sabiam a riqueza que era um lucro de 30, um lucro de 60 e de 100. Porque aqui não é a quantidade de sementes, irmãos. Não é você lançar uma semente e você ter 30 sementes. Seria como se fosse empregado um denário para fazer a lavoura e no momento da colheita você colhesse 30 denários, ou 60. Seria uma ótima colheita. E 100 seria uma colheita espetacular. Mas é isso que Deus promete e nos fala aqui,
que se tivermos um coração preparado para receber a boa semente, uma pessoa que esteja pronta para ouvir da palavra de Deus e que esteja com seu coração pronto para ser transformado por Deus em uma terra fértil. Então a semente de Deus irá cair em nossos corações, irá frutificar e irá dar bons frutos e muitos frutos. É isso que Jesus fala e explica aqui. Então nós tivemos 4 tipos de solos aqui, que representam 4 tipos de corações. Alguns endurecidos pelas mazelas do mundo, outros que se deixam levar por algumas seduções que esse mundo nos traz, mas ele exemplifica que existem corações preparados para ouvir, pessoas que estão preparados para abandonar o velho homem e seguir a Jesus Cristo. Como assim fala a palavra, frutificando a boa semente que recebem em seus corações. Amém? Irmãos, o que nós podemos observar também aqui nessa parábola de Jesus é que em nenhum momento Jesus ele faz menção sobre a qualidade do semeador. Jesus ele não fala sobre a habilidade do pregador, do semeador, e nem sobre a qualidade dele, né? Simplesmente fala que era um semeador, né? Então, porque nós podemos ver, irmãos, que a nossa obrigação é levar o evangelho a todas as pessoas. Muitas vezes nós nos achamos incapazes, mas nós não sabemos que aquela pessoa necessita. É Deus que vai fazer germinar nos seus corações a palavra de Deus. Por isso a nossa obrigação é semear, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja em casa, seja no colégio, em todos os lugares onde frequentamos. É semear a boa palavra. A exemplo disso, irmãos, nós podemos ver um exemplo de que é Deus que faz germinar a palavra. Está no livro de Jonas, capítulo 3, os versículos que vamos ler é o 3 e 5. Jonas no Antigo Testamento, as pessoas que tiverem a mesma versão que a minha, é página 995. Jonas 3, do 3 ao 5. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Amém? Vejamos aqui, irmãos, que aqui o que semeava a palavra, o semeador, o profeta Jonas, ele passou praticamente correndo pela cidade. O Evangelho fala que a cidade era grande, a caminho de 3 dias. Então, e ele conseguiu atravessar em 1 dia, falando para que o povo se arrependesse, que o julgamento viria àquela cidade. Vejamos que aquela pregação simples, corrida, e querendo que... A gente sabe que Jonas não queria que ninguém se convertesse, mas o Espírito Santo de Deus converteu aqueles corações. Então, não está no pregador, e sim no solo que vai receber a semente, no coração das pessoas que ali estão para ouvir. Por isso, nós devemos estar sempre com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Mesmo que às vezes a pessoa que ali pronuncie esteja falando rapidamente, mas devemos buscar entender, ler a palavra de Deus, verificar se aquilo que ele está falando é da palavra de Deus, da Bíblia, e buscar entendimento daquela palavra, para que isso frutifique em nossos corações. Amém? Outro ponto que nós também
podemos ver na parábola é que Jesus, ele também não faz referência a respeito da qualidade das sementes. Ou seja, a semente que foi plantada e não deu fruto em um determinado tipo de solo é da mesma qualidade da semente que foi plantada em outro solo e rendeu 30, 60 e 100. Ou seja, não havia nada de errado com a qualidade das sementes. As sementes de Deus são a palavra de Deus, é a Bíblia. Essa é a semente que deve ser semeada, a palavra de Deus, o seu evangelho. Então, ela não pode ser modificada, irmãos. Ela não pode ser alterada ou adaptada para qualquer tipo de solo. Abrimos um parênteses aqui, irmãos. Atualmente a gente percebe que em algumas denominações, alguns púlpitos, estão sendo adaptados essas palavras para absorver certos tipos de solo, ou seja, para agradar a certos tipos de pessoas. Ou seja, estão sendo feitos teatros, danças, diversos divertimentos para atrair multidões. Mas a palavra de Deus nos exorta para que nós não modifique a palavra de Deus. Pregue ela na sua integridade, ou seja, na Bíblia. E para isso nós devemos estar sempre atentos, cuidadosos, cada vez que é expressada a palavra, verificando se aquilo que está sendo falado está mesmo na Bíblia. Amém? Então, irmãos, a parábola que Jesus contou a essa multidão, ela se referia exclusivamente ao tipo de solo. Ou seja, Jesus, ele ainda expressou o cuidado de ressaltar às pessoas a necessidade de prestar bastante atenção e ouvir com o coração e os ouvidos atentos a tudo que era explicado, né? Para procurar um sentido verdadeiro de tudo aquilo que Jesus estava falando. Então, Jesus aqui expressava o cuidado em toda essa parábola a respeito dos tipos de solo, ou seja, os tipos de coração que vai ser preparado para receber a palavra. Então, há uma responsabilidade nossa. Não é somente responsabilidade do semeador de levar a boa palavra, mas também de nós estarmos aqui no momento de aprender com os corações voltados para aprender a palavra de Deus. Não preocupado com as coisas lá fora, não preocupado às vezes até mesmo com alguns problemas que nos afligem, né? Mas que isso não seja empecilho para que a palavra aqui semeada, o evangelho aqui pregado, não atinja o seu objetivo, que é levar nós cada vez mais a crescer na palavra de Deus. Amém? Notem também, irmãos, que Jesus falava para uma grande multidão, né? E aquela multidão, ao ouvir a parábola de Jesus, entendeu aquilo que Jesus havia explicado de várias formas. E percebemos que, após Jesus concluir a parábola, foram alguns poucos que chegaram até Jesus. No versículo 10, nós temos ali, no livro de Marcos 4, versículo 10, nós temos que, quando se achou o sol, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. Ou seja, quando Jesus falou sobre quem tinha ouvidos para ouvir, ouçam, ele estava se referindo realmente àqueles que iam crer em Jesus Cristo. Aqueles que estavam ali acreditando que Jesus Cristo era o Messias. Aqueles que estavam ali para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Não somente aqueles que se limitavam a correr atrás de seus milagres, de suas curas, ou talvez aqueles que estavam ali procurando algo que pudesse incriminá-lo. Então, vejamos que aqui nós possamos ver que Jesus, quando indagou, seria para aqueles que estavam preparados mesmo para ouvir aquilo que ele tinha para explicar. Vejamos que são poucos, irmãos. Por isso, nós temos a dádiva de hoje estarmos recebendo toda essa explicação que está aqui na palavra de Deus. Igualmente, como foi repassado aos discípulos e a esses poucos. Então, pela misericórdia de Deus, nós
temos acesso a todas essas palavras. Então nós temos que frutificar e levar bons frutos onde quer que nós andamos, né? Amém, irmãos? Então, para encerrarmos, gostaria de ler o versículo 9, da nossa leitura principal. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém, irmãos? Que os nossos ouvidos estejam prontos e aptos para ouvir, e os nossos corações estejam como uma terra pronta para ser semeada boa semente e frutificar bons frutos. Amém? Oremos mais uma vez, irmãos. Pai amado, Deus eterno, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por esse momento ao qual o Senhor nos concede, ó Pai, para ouvir da Tua palavra, ó Deus, e aprendermos mais de Ti, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pelas Suas misericórdias que o Senhor tem derramado sobre essa igreja, Deus, tem derramado sobre cada um dos irmãos aqui, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, ser solo fértil, ó Deus, para a Tua palavra, e possamos frutificar cada vez mais, ó Deus. Que o Senhor continue a boa obra em cada um de nós, ó Deus, e nos abençoe cada vez mais para que nós possamos seguir os Seus caminhos. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Irmão Elivan?